Os troncos ocos, conhecidos como cork logs e cork barks também, são famosos por serem um ótimo enriquecimento ambiental para hamsters e para outros roedores também. Eles são feitos de cortiça, que é um material seguro, e eles têm esse formato de tubo aqui, que superestimula o hamster a realizar os instintos naturais dele. E ele é totalmente natural. Mas nem sempre as cork barks e cork logs são fáceis de encontrar. E além disso, tem a limitação delas serem feitas de materiais naturais. Ou seja, você não consegue ter uma cork log e uma cork bark do jeito que você quer. Todas elas são diferentes entre si e você não consegue escolher muito o formato que você quer, o tamanho que você quer, porque quem vai escolher isso é Deus, porque ela vem de uma árvore. Então, pensando nisso, eu desenvolvi a minha própria cork log. Para você que curte um ambiente naturalista e não consegue encontrar uma cork log, ou que quer uma cork log muito específica, fazer aí na sua casa do jeitinho que você quiser. Você consegue fazer com que elas fiquem muito bonitas, muito naturalistas, principalmente se você se esforçar. E você consegue fazer do tamanho que você quiser, da espessura que você quiser, com formatos diferentes. Esse aqui, por exemplo, eu fiz com essa abertura em cima pra eu colocar na forração assim, com essa abertura pra cima e a cara conseguir entrar no tubo por cima mesmo. E quando eu mostrei ela lá no meu Instagram, o pessoal falou que ela tava até mais bonita do que a cork de verdade. Assim como todos os tutoriais aqui do canal, a cork fake foi pensada e desenvolvida 100% com materiais seguros para hamsters e para outros roedores também. Ela é super barata de fazer e também é relativamente fácil. Eu diria que exige muito mais força de vontade do que habilidades em si. E é isso, se você gostou, olha, desse tronquinho aqui, e você quer aprender a fazer um desse aí na sua casa pro seu bichinho, continua assistindo o vídeo. Ei, eu quebrei minha cabeça pra pensar como é que eu ia desenvolver uma cork log fake pra vocês. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta o que você achou da cork log, se você achou que ela era uma cork de verdade, se você achou que ela ficou mais bonita, ou se você achou que ela ficou mais feia do que a cork de verdade. Enfim, fala tudo que você quiser aí, conversa comigo porque eu sempre respondo vocês. Pra fazer uma cork fake como aquela que eu mostrei pra vocês, vocês vão precisar de papel higiênico, e eu usei um rolo de papel higiênico inteirinho. Papel higiênico neutro, não pode ter cheiro, afinal de contas a gente tá fazendo pra animais. E aí a gente vai transformar esse papel numa massinha. E pra transformar esse papel numa massinha, a primeira coisa que a gente tem que fazer com ele é desmanchar ele todinho. E pra isso a gente vai colocar ele mergulhado na água. A gente bota ele mergulhado na água e a gente vai desmanchando ele. Quanto mais desmanchado você deixar o papel, mais lisa vai ficar essa massa. Como o nosso objetivo aqui era fazer um tronco, eu não me preocupei em desmanchar tanto assim o papel. Mas de maneira geral, quanto mais lisa a massa ficar, mais fácil vai ser de você fazer qualquer coisa. Eu preferi deixar a massa mais pedaçuda para ser mais fácil de dar essa textura de tronco. Depois que você desmanchar todo esse papel na água, você vai precisar escorrer essa água e deixar o papel o mais seco possível. Para fazer isso, eu coloquei um escorredor de macarrão com um pano de prato dentro, joguei toda a água com papel dentro desse escorredor com pano de prato, e aí eu espremi o pano de prato para tirar toda a água e ficar só o papel. É claro que esse papel vai sair molhado, gente, ele não vai sair perfeitamente seco. Isso não tem problema, o importante é você torcer para tirar o máximo de água que você conseguir. E aí todo esse papel desmanchado vai ficar assim. Ele meio que já vai formar um monobloco, então você vai precisar desmanchar tudo isso, até ficar mais ou menos assim. Quanto mais você tiver desmanchado o papel na água, menores vão ser esses floquinhos que ficam no final. Inclusive, se você deixar ele para secar nesse ponto aí, ele pode virar o famoso Carefresh caseiro. Olha só, 2 tutoriais em um, hein? Mas como não é isso que a gente quer, agora a gente vai adicionar cola branca atóxica. E é muito importante que seja atóxica, gente. A gente não quer nada tóxico em contato com nossos bichinhos, pelo amor de Deus. Não existe uma medida certa de cola, você vai adicionando cola aos poucos e misturando com as mãos até atingir uma consistência de massa. De massinha mesmo de modelar, sabe? Lembra do que eu tinha falado daquele momento da água, de desmanchar o papel? Que quanto mais você desmanchasse o papel na água, mais lisa ia ficar essa massa? No nosso caso, como era pra fazer o tronco, a gente não desmanchou tanto, e aí a massa ficou com essa textura aí que vocês estão vendo. E eu já vou avisando que sim,
essa textura é um pouco mais difícil de modelar, mas eu confio que vocês conseguem. Mas se você também achar mais fácil, é só fazer a massa mais lisinha, desmanchando mais o papel na água. Agora que a massa tá pronta, a única coisa que a gente vai precisar fazer é moldar a cork log. E para isso você vai precisar de um objeto cilíndrico. Eu pensei em muitas coisas diferentes. De primeiro eu tinha pensado numa garrafa de vinho, mas não tinha nenhuma garrafa de vinho vazia aqui em casa, e aí eu usei uma garrafa de vinho cheia. E como tinha vinho dentro da garrafa, eu não poderia deixar no sol secando, porque senão ia estragar o vinho que tava dentro da garrafa. E aí eu acabei trocando. Então, gente, não faça como eu, de trocar o molde de lugar. Modela já a massa no que você vai usar e pronto. E essa massa custa bastante a secar, então eu recomendo que vocês usem um molde que dá pra ir no forno. No meu caso, depois que eu removi a massa da garrafa de vinho, eu coloquei num cilindro de papelão. E aí eu pude colocar no forno pra secar essa massa mais rápido. Então é isso que eu recomendo pra vocês. Usem alguma coisa que pode ir no forno. Como a massa leva cola, ela muito provavelmente colaria em qualquer superfície que eu usasse para modelar. Então eu forrei o tubo de papelão que eu usei para fazer o molde da massa com papel alumínio e untei com um pouquinho de óleo. Inclusive, eu recomendo que vocês untem muito bem, o máximo que vocês conseguirem. E eu recomendo o óleo de girassol para isso. E aí pronto, é só você modelar. E eu recomendo que você modele primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo, para evitar que alguma parte fique marcada. E aí você vai conseguir obter uma textura em toda ela. Depois que você modelou a cork em si, você vai começar a criar uma textura em cima dessa modelagem. E aí eu usei um cabo de pincel e só fiquei passando de um lado para o outro, sem muito critério. Fui aleatoriamente passando o cabo do pincel de um lado para o outro, até ela ficar toda texturizada. E aí eu levei pro forno, porque eu não aguentava esperar secar no sol, gente, demora muito. Depois que secou um lado, o que eu fiz? Eu modelei o outro. Nesse momento é muito importante que você faça muito bem a junção de uma parte com a outra, para evitar que fiquem duas partes e elas não fiquem muito bem coesas. E quando estiver pronto, forno mais uma vez. Como ele é um objeto cilíndrico, para evitar dele rolar dentro do forno e poder amassar o que eu fiz, eu coloquei duas canequinhas segurando a cork no lugar. Eu recomendei que vocês untassem muito bem o papel alumínio antes de moldar a cork em cima, e o motivo para isso é, a massinha quando secar pode acabar grudando um pouco no papel alumínio. Então, para ela grudar o mínimo possível, unte muito bem. E pode ser um pouco chato, pode parecer que não vai sair, mas fica tranquilo, vai puxando aos poucos, vai puxando devagarinho que vai sair sim. E se ficar qualquer pedacinho pequeno grudado de papel alumínio, é importante que você tire. Você não pode deixar nenhum pedacinho. E aí você pode tirar ou com uma pinça, ou com um alicate, ou você pode até quebrar aquela partezinha ali da cork, não tem problema. O importante é você tirar todo o papel alumínio, não pode ficar nenhum pedacinho. Saiu do forno, secou, é só a gente pintar. E para fazer com que ela fique mais naturalista, assim, eu recomendo que você use mais de uma cor. A primeira coisa que eu fiz foi começar com o preto e pintar toda a cork log, em todos os espacinhos, em todos os baixos relevos, em todo lugar. E aí você vai esperar secar, e aí a gente vai para a segunda parte, que é usar o marrom. O marrom você não vai fazer como você fez com o preto, que você vai pintar tudo. Você vai limpar um pouco o pincel antes de passar na cork. E aí com isso, a tinta não vai pegar em todos os lugares, vai pegar só nas partes mais altas. E aí isso já vai começar a dar uma perspectiva ali na sua pintura e deixar a cork mais realista. Por último, eu ainda quis usar um terceiro tom, que foi um marrom bem frio e um pouco mais claro, para pintar esses pontos mais altos da cork. E aí isso eu fiz com um pedacinho de esponja. A tinta que você vai usar para pintar a cork fake tem que ser uma tinta atóxica. E eu vou recomendar para vocês a tinta guache, aquela tinta de criança pequena mesmo. E aí depois que secar tá pronto. É só você colocar no alojamento do seu bichinho e ver se ele gostou da coisa nova ali na casinha dele. E é isso, gente. Aí fica assim. Olha só que coisa mais linda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quebrei a minha cabeça pra inventar esse negócio. Eu quebrei a minha cabeça pra passar pra vocês. Porque fazer uma coisa às vezes é difícil, mas criar um vídeo pra colocar na internet torna muito mais difícil. Então não esquece de deixar o like pra mim aqui embaixo. Se inscreve no canal. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Tchau!